acompanha o nosso canal Bora Pro Racha. Vim aqui hoje trocar uma ideia sobre o que aconteceu nessa rodada do fim de semana, entre os jogos do Ceará, do Fortaleza, né? Ambos jogaram ontem, ambos perderam na rodada. O Fortaleza teve boas oportunidades no jogo. Era um jogo que realmente, como o Rogério Ceni comentou, dava para ter trazido os 3 pontos, né? O Fortaleza pegou um adversário que está voltando a ser muito forte, mas ainda cedeu muitos espaços e o Fortaleza não soube aproveitar, acabou não tendo nem muitas chances de aproveitar os espaços que o Flamengo deu durante o jogo, né? Então acabou que no final do jogo o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol e o Fortaleza acabou amargando a segunda derrota seguida, né? Mas volta para casa, vai pegar o Sport, um jogo que praticamente por condições de campeonato é obrigação o Fortaleza vencer para se afastar da zona de rebaixamento, que não está tão próxima, mas precisa estar com o alerta sempre ligado, tanto Ceará quanto Fortaleza, e é uma boa oportunidade de voltar a vencer. Já no caso do Ceará, o Ceará enfrentou o Santos às 21 horas, foi o último jogo da rodada de ontem, e num jogo totalmente conturbado, né, com um árbitro que não estava bem durante a partida toda, um árbitro que foi um desastre completo, não dá nem às vezes para a gente considerar que foi um árbitro que apitou em condições normais de jogo para ambos. A gente vê novamente um clube nordestino sendo prejudicado por arbitragens contra times do Sul, Sudeste, principalmente do Sudeste, né? Rio, São Paulo. É muita coincidência a linha de decisão dos árbitros contra os times nordestinos, né? Sempre seguem o mesmo perfil de tomada de decisão. Não é de hoje, esse árbitro mesmo que apitou o jogo contra o Santos, apitou São Paulo e Ceará lá em São Paulo, e ele foi um desastre também. Ele encheu o Ceará de cartões amarelos, expulsou o Leandro Carvalho, então ele já tem um histórico de fazer isso. E se a gente for levar para uma linha de não considerar que ele veio para prejudicar o clube, a gente vai ir para o aspecto emocional. Será que ele estava num dia bom para apitar o jogo? Porque foi um desastre, ele prejudicou o Ceará de maneira absurda, e aí eu vou entrar no tema que eu quero falar hoje, né? Da gente ver uma situação como essa, da gente ver um time sendo brutalmente prejudicado, como no caso do Ceará foi pela arbitragem, e a gente vê comentaristas do eixo sul-sudeste falando de uma maneira totalmente tendenciosa, de uma maneira que não conhece o clube que tá do outro lado, porque eles vêm com uma linha de raciocínio de já ter rotulado o Ceará, já ter rotulado o Fortaleza, o Sport, o Bahia, né? É como se a gente aqui tivesse em províncias que não sabem exatamente como é que se lida com o futebol, que não sabem exatamente como é que os clubes têm que se comportar no campeonato, como se a gente já tivesse um papel predefinido dentro do campeonato e a gente só pode brigar por aquela faixa de campeonato, né? Então qualquer coisa que fuja da regra, para eles é uma anormalidade, é uma coisa absurda, quando na verdade nossos clubes, os nordestinos de uma maneira geral, estão se estruturando para se colocar num patamar diferente do futebol brasileiro, e não só os clubes, quanto as torcidas não podem aceitar esses comentários que são muito tendenciosos, que são muito, de certa forma, depreciativos, né? É como se o adversário, você está pagando para uma TV, para acompanhar seu clube na TV, e o comentarista ele está falando só para uma torcida, né? E na verdade a gente não quer que ele fale só para um time, a gente quer que ele comente o jogo, como proposta de jogo. Porque se você fosse comentar, e não é isso que eu estou buscando, como uma linha de tendência, de ser tendencioso para um clube, ontem, principalmente, o Ceará teve 70% de posse de bola, né? E parecia que quem estava jogando em cima, marcando, era o Santos. Então, não é isso. A questão não é sobre falar que o Ceará, é para falar a favor do Ceará ou falar contra o Santos ou vice-versa. É para comentar o jogo de futebol. A gente aqui sabe o que é jogo de futebol. A gente tem acompanhado. Ao mesmo tempo que a gente tem acompanhado, que são pouquíssimos os comentaristas do Sul que sabem alguma coisa real sobre o futebol nordestino. A gente viu um show de horrores de um comentarista que tem 3 letrinhas apenas da Sport TV, né? Falar desastres sobre o Ceará de maneira seguida, né? E a gente aguentar. A gente vê a mídia da nacional criticar o Bahia porque o Bahia demitiu o Roger Machado do comando da equipe.
quando nem eles sabem exatamente o que vinha acontecendo no Bahia. Eu que não sou baiano, eu não sou da Bahia, não acompanho o Bahia, não sou torcedor do Bahia, eu vim acompanhando o canal simplesmente de um torcedor do Bahia e eu sabia exatamente todas as dores que o torcedor do Bahia vinha sentindo nos últimos meses com o Roger Machado sendo o treinador da equipe. Será que eles não podiam também fazer essa pesquisa, buscar um pouco mais opinião para saber exatamente o que estava acontecendo lá no Bahia, para não falar bobagem e achar que o Flamengo é um ultra time e que o Bahia fez pouco caso por ter perdido de 5 do Flamengo? É assim que a gente vai analisar o futebol? Sempre pelo espectro de uma equipe, como se ela fosse a coisa mais perfeita do planeta e os demais clubes estão orbitando em redor? Tem 1 milhão de torcedores do Bahia, eu não sei nem dimensionar o tamanho da torcida do Bahia. Torcida do Ceará é gigante, torcida do Fortaleza é gigante, torcida do Sport é gigante. E a gente cansou de ficar ouvindo esses caras falar bobagem dos nossos times. Um cara aqui passando que acho que ele tá disputando alguma corrida. A gente cansou de ouvir esses caras, a gente cansou de ficar sendo massacrado, de certa forma, por esses caras que não sabem sobre o nosso time, e a gente tem obrigado a ter que assistir futebol com esses caras falando besteira dos nossos times. A gente vai trazer um vídeo ainda com mais detalhes, dando mais exemplos do que esses caras têm falado sobre os times nordestinos, e a gente não é obrigado mais a aceitar. O futebol mudou, o futebol nordestino mudou, e esses caras vão ter que engolir a gente, beleza? Galera, fiquem ligados, é um videozinho extra hoje, nesse domingo, pra gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu, sobre a gente tem que brigar pelos nossos times nas redes sociais, a gente não tem torcida, né? As torcidas não estão nos estádios, então a torcida tá na plataforma digital, tá no Twitter, tá no Instagram. Ajude o time de vocês, incentive os jogadores, incentive o clube, briguem porque a gente tiver que brigar para apoiar o futebol nordestino como um todo, porque a gente aqui é clubista, a gente aqui é torcedor do futebol nordestino, beleza? Um abraço, bom domingo a todos e bora pro racha!